Graça e paz, boa noite a vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Estamos aqui no terceiro dia da nossa campanha de jejum e oração, 21 dias debaixo das suas asas, amém? Boa noite, presbítero Edson, a paz do Senhor. Amém. Amém? Então você que se encontra aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, eu convido você a pegar sua Bíblia nesse momento e abri-la, o Salmo 91, do versículo 5 ao 8, amém? Nós vamos fazer a confissão da palavra nesse momento e na sequência nós vamos estar orando pelas vidas ao qual você marcou aqui no seu folheto de oração, no seu cartão de oração, amém? E aonde você marcou aqui que vai estar orando pela salvação de 5 pessoas e também pelos alvos pessoais da sua vida. Nós vamos estar colocando diante de Deus para que o Senhor venha realizar os desejos do seu coração, amém? Então neste momento eu quero fazer a confissão da palavra, amém? Onde você está aí, eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e repita comigo aquilo que eu vou estar falando agora, amém? Eu não me assusto dos pesadelos da noite, nem com a seta do diabo que voa de dia. Eu sou guardado pelo escudo da fé. Eu não temo a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio. Eu não temo, porque sou guardado no esconderijo do Altíssimo. Podem cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu creio que a minha casa será coberta pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma praga me atingirá. Amém? Glória a Deus. Nesse momento, eu quero que você pegue o seu cartão, que está aí com o nome das pessoas ao qual você está orando nesses dias pela salvação e também pelos seus alvos, amém? Pelos alvos pessoais. Eu quero que você pegue ele neste momento, mas segura ele com fé, crendo que Deus é poderoso para realizar tudo aquilo que aqui você marcou, amém? Em nome de Jesus nós vamos estar orando e na sequência nós teremos aí a ministração da palavra. Amém? Senhor meu Deus e amado Pai, graça nós te damos, Pai. Hoje estamos aqui no terceiro dia desta campanha de jejum e oração, crendo, ó Pai amado, que o Senhor é poderoso para realizar os desejos do nosso coração. A tua palavra diz em Marcos 9, 23, que tudo é possível ao que crê. E nós cremos, Senhor, que nesses 21 dias, ó Pai amado, quando nós estaremos nos colocando diante do teu altar, o Senhor vai, ó Pai amado, ouvir as nossas orações, o nosso clamor, e vai atender tudo aquilo que aqui nós pedimos, ó Pai amado. Senhor, neste momento também eu oro, quebrando as forças do diabo que tem prendido as pessoas, ó Pai amado. Senhor, eu também oro para que o Espírito Santo convença as pessoas sobre o pecado, a justiça e o juízo, ó Pai. Senhor, eu também oro ministrando ao coração de cada uma delas, ó Pai, a necessidade de ter Deus, para que o Espírito Santo, ó Pai amado, venha habitar em cada vida que aqui foi mencionada. Pai, nós também oramos neste momento para que o Senhor venha nos dar estratégia, criar circunstâncias, ó Pai amado, para que nós possamos levar a Tua palavra, para que nós possamos evangelizar. Senhor, eu declaro em fé, já visualizando, ó Pai amado, cada uma dessas pessoas que foram mencionadas nesse livreto, ó Pai amado, neste cartão de oração, que em breve, ó Pai amado, ela estará participando de um encontro com Deus, que em breve, ó Pai amado, ela estará participando de uma célula, estará na igreja, ó Pai amado, recebendo a Tua palavra, Senhor. Pai, eu oro e declaro, ó Pai amado, que elas serão salvas e livres de toda escravidão, pois assim, Pai, declaramos e profetizamos no nome do Senhor Jesus, que todas essas vidas que foram colocadas neste cartão, ó Pai amado, elas terão um encontro real contigo.
Pai, neste momento eu oro, Pai amado, pela salvação, Senhor. Nós cremos que não é impossível para Deus, e que a salvação desta pessoa já foi comprada na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. É a vontade de Deus, ó Pai amado, que todo homem seja salvo. Por isso nós cremos, Pai, que a nossa arma de oração é poderosa em Deus para destruir todas as obras do diabo. Senhor, nós cremos também que o Espírito Santo as convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Elas serão conduzidas ao arrependimento, ó Pai amado, para serem salvas. Ó querido Deus, fala conosco nesta noite através desta mensagem, que nós possamos receber uma palavra diretamente do Teu trono, ó Pai amado, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja falar para a Tua igreja. Usa o Teu servo neste momento, ó Pai amado, com poder, autoridade, Senhor, para trazer a Tua palavra, que ele seja um porta-voz de bênção, ó Pai amado, neste momento, para trazer a mensagem que o Senhor deseja para a Tua igreja. E assim, Pai, nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus de Nazaré. Amém. Amém, presbítero, boa noite. Qual a mensagem que o Senhor traz esta noite para nós? A verdade sobre os anjos. Aleluia. A verdade sobre os anjos. Amém? Graça e paz, boa noite a todos, irmãos. Espero que você esteja bem aí na sua casa, no seu lar. Já estamos conosco no terceiro dia dessa campanha que tão maravilhosa, né? Que todo ano a nossa igreja faz e tem dado resultados aí que inesperados. Amém? Como o pastor já me perguntou aqui, a verdade sobre os anjos, né? Que é um tema que não é muito prático assim da gente ouvir em igrejas. É um tema difícil assim da gente ouvir. Mas me foi incumbido de estar falando alguma coisa sobre esse tema, a verdade dos anjos. Tudo com base bíblica, irmãos. Nós só ministramos com base bíblica de tudo que está escrito. E quando a gente fala sobre a proteção de Deus, né, sobre nós que somos os seus filhos, nós não podemos nos esquecer do ministério dos anjos. Existe o ministério dos anjos, amém? A promessa do Senhor, no Salmo 91, que o pastor acabou de ler agora aqui, é que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Para os irmãos entenderem melhor, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua casa. Amém? O versículo 10 ou 11, ele fala assim, olha, a maneira como o Senhor nos mantém a salvo das pragas é dando ordem aos anjos para que nos guardem. Essa é a maneira que Deus usa para nos livrar das pragas. Glória a Deus. Amém? E nós estamos diante de uma agora, mas o Senhor já está dando ordem aos anjos para nos livrar desta praga que está acontecendo nesse momento no mundo inteiro. Confie nisso. Quando fazemos do Altíssimo a nossa morada, Ele nos envia anjos que nos cercam e nos protegem contra os ataques do maligno. Olha que coisa maravilhosa. Glória né? a Deus. O mais interessante é que esse trecho do Salmo 91 já foi mencionado até pelo diabo. Verdade. O diabo usou esse trecho, pastor. Você quer ver quando? Foi lá naquela passagem de Mateus, quando Jesus era tentado. O diabo levou Jesus até o pináculo para tentar Jesus, né? E colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te para baixo. Pois está escrito, ele afrontando Deus, né? E Jesus, os seus caminhos, os seus anjos ordenará a teu respeito e te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 5 ao 7. Aleluia. Este é o único lugar da palavra de Deus, né, na Bíblia Sagrada, que se diz que o diabo mencionou as Escrituras. E mencionou, como nós lemos acima. Mas o inimigo não citou o texto bíblico corretamente. Ele omitiu a parte mais importante. Preste atenção, o Salmo diz: porque os seus anjos darão ordem a teu respeito
para que te guardem em todos os seus caminhos. Ele omitiu a expressão, para que te guardem em todos os seus caminhos. O diabo é astuto. Muito. Ele quis pegar Jesus aqui, mas não deu certo. Não deu certo. Porque a palavra de Deus ninguém muda. Tem um versículo que fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhecendo uma vez, acabou, não muda mais. É aquilo ali. Exatamente. Então veja bem, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 6, nós lemos: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O diabo omitiu essa expressão, porque ele sabe que se reconhecermos as ações dos anjos em nosso caminho, estaremos reconhecendo a ação do Senhor, e quando reconhecemos o Senhor em nosso caminho, Ele vai endireitar as nossas veredas. Aleluia. Basta você conhecer. Amém? Então veja bem, o alvo do diabo era levar o quê? O Senhor Jesus a testar a proteção de Deus, a testar a proteção do Pai. Esse era o alvo dele. Aí veja bem, e o Senhor disse que isso é tentar a Deus. A promessa do Senhor, lá em Marcos capítulo 16, versículo 18, é que se bebermos alguma coisa mortífera, não nos causará mal nenhum. Mas isso somente quando bebemos sem saber, sem ter o discernimento, sem ter o conhecimento daquilo que nós estamos bebendo. Porque se soubermos que é algo venenoso, não devemos beber. Se você conhece, não faça. A palavra de Deus diz assim. E se bebermos que é venenoso, e ainda assim resolvemos beber, confiados na promessa, estaremos, na verdade, tentando a Deus. Nós estaremos colocando à prova. Exatamente. A palavra de Deus. Estaremos colocando à prova. Certamente, esse testemunho aqui é uma coisa maravilhosa, Um testemunho muito impactante de um pastor que trabalha num país muçulmano, O país muçulmano é uma religião, A maioria de vocês já deve ter ouvido falar sobre os muçulmanos, amém? São em grande quantidade no mundo, amém? Em muitos países dos muçulmanos, os pais ou parentes costumam matar uma pessoa quando ela se converte e é batizada. Eles não aceitam. E o costume era matar. Então, esse pastor nos contou que um membro, filho de um muçulmano, resolveu, depois de muito tempo, enfrentar seu pai e confiar e contar que havia se convertido. Depois de contar ao seu pai, ele respondeu: eu já sei, meu filho, mas como o senhor chegou a essa conclusão? O menino perguntou, e seu pai lhe respondeu: eu coloquei veneno na sua comida várias vezes, e você comeu e não morreu. Glória a Deus. Foi exatamente aquilo que nós vimos aqui em cima. Beber sem discernimento não vai fazer mal. Nem como aconteceu com esse. Isso é maravilhoso, irmãos. Aquele jovem não tinha comido uma comida envenenada apenas para provar a Deus. Deus o protegia. Nada disso. Estava vivendo a sua vida normal, seguindo o seu caminho, mas o anjo do Senhor livrou do mal. Esta certamente é a história de todos os filhos de Deus. Somos constantemente livrados, pela ação dos anjos. O problema é que não sabemos disso. Verdade, quantos livramentos nós temos de correr nos dias. Mas no final eu vou contar alguns livramentos que eu tive na minha vida, que hoje eu, ministrando hoje aqui, me voltou. E hoje eu sei o que realmente aconteceu. Aleluia. Bem, amém. Mas no finalzinho. Mas são os que estão conosco, é uma outra coisa. A palavra do Senhor conta que nos dias do profeta Eliseu houve guerra entre Israel e a Síria. E aconteceu que o rei da Síria
planejava as suas estratégias militares contra os israelitas, amém? Determinando um ataque num lugar certo naquela hora. O problema era que, de forma surpreendente, os reis de Israel ficavam sabendo da emboscada. Era surpresa, mas não era. Eles ficavam sabendo da emboscada e passavam por outro caminho, porque eles estavam sabendo. Aleluia. Isso aconteceu várias vezes, até que o rei da Síria ficou exasperado. E ele disse: há algum traidor entre nós. Existe algum traidor entre nós, né? Os seus oficiais, porém, lhe disseram que o problema era o profeta Eliseu. O rei, então, mandou o procurador a procurar o profeta Eliseu para que pudesse prendê-lo. Foi dito que o profeta estaria em Dotã, né? Então o rei enviou tropas de soldados a cavalo e chegaram e cercaram toda a cidade de Dotã. Ele e Eliseu estavam completamente cercados pelo exército sírio. O servo entrou em pânico e disse ao profeta: ai, meu senhor, o que faremos agora? Está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Essa história, meus irmãos, é maravilhosa. Parece que você está vivendo essa história. Quando se fala em Eliseu e Elias, é uma coisa gostosa a gente ler, porque parece que a gente entra dentro da época, né? Isso que eu costumo falar para os irmãos, que quando nós lermos a Bíblia, nós temos que imaginar e entrar naquele cenário. Exatamente. Foi algo muito importante que o senhor fez lembrar agora para nós, né, que quando nós ministrarmos, estudarmos a Bíblia, estivermos lendo a Bíblia, para que nós venhamos, né, a imaginar as cenas daquele momento. E essa parte é assim, pastor, né? Somente a palavra de Deus poderia conter algo tão tremendo. O que você faria nessa situação? O que nós faríamos nessa situação? Só dois, o profeta Eliseu e o seu servo, e toda a cidade cercada de cavalos, na certeza que iriam morrer. Literalmente, o exército inteiro se levantou contra um único homem. Provavelmente estaríamos em pânico, como os servos e Eliseu, mas a resposta de Eliseu foi extraordinária. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Do ponto de vista do servo, não havia nenhuma lógica nas palavras de Eliseu. Ele falou: por que ele está falando isso? Não está certo o que ele está falando. Como? Eles são bem mais do que a gente. Como que nós somos mais do que ele? Eram apenas dois contra um exército inteiro, armado até os dentes. Eliseu então fez uma oração simples para que o Senhor abrisse os olhos. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, o servo, e ele viu um monte, estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Nesse momento, o servo teve os olhos abertos para ver todo o monte cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Era o exército de anjos de Deus. Lá no monte, era o exército de anjos de Deus. Certamente, a beleza e a majestade daqueles anjos que estavam muito além do que aquele servo poderia imaginar. Aleluia. Ele chegava ali no monte, né? Mas estava muito além. Não é verdade? Muito além. Até porque então ele não estava chegando. Ele teve que orar para abrir os olhos dele. A oração. Muito interessante. A oração tem poder. E ali estavam cheios de anjos do Senhor. Do Senhor. Porque a própria palavra do Senhor já diz, né, que quando nós colocamos os nossos problemas, né, para o Senhor resolver, Ele que peleja por nós. Exatamente, pastor. Agora compreendemos a razão da tranquilidade de Eliseu e o pânico do servo, porque o servo não via e Eliseu via, né? Então veja bem, eles viam coisas diferentes. Um enxergava uma coisa e outro outra coisa. Olha que coisa interessante.
A visão do servo era uma visão natural das coisas. E quando nós olhamos pelo natural, nós não enxergamos nada. Nós só enxergamos o natural, né? Por isso, ele via apenas o exército de inimigos. Mas a visão de Eliseu era espiritual. Exatamente. Eliseu enxergava o exército de Deus. Exatamente. Não é verdade? Enviado para guardá-lo. Em tempos de luta, de tribulação, né? Nós gostaríamos de desafiar você a crer nessa verdade. Que essa passagem, esse exemplo de Eliseu e o servo, sirva para as nossas vidas, né? Mas são os que estão conosco. É o que nós vemos lá no início. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Está lá em Isaías capítulo 54, versículo 7. Outro item, valorosos em poder. A proteção de Deus sempre será vista de forma tão espetacular, mas todos os dias a sua proteção está sobre nós. Nós só olhamos para algumas proteções que a gente acha que foi um espetáculo, mas todo dia ela está se protegendo. Todo dia. Só que é o normal da vida, mas Deus está te protegendo. Os anjos, Ele está mandando anjos para te proteger. Amém. Amém? Com tudo isso, é algo tão espontâneo que a maior parte do tempo, nem percebemos a presença angelical para nos proteger. As coisas do dia a dia. O dia passa, a gente nem percebe, mas Ele está ali do teu lado. Por causa dos quadros, né, renascentistas, nós somos condicionados a pensar em anjos como os bebês, naqueles quadrinhos, com asas, né, bem gordinhos, de cabelos encaracolados, né? Exatamente. Voando com o marquinho para lá e para cá. Esse quadro é comum em vários lugares por aí, né? As flechinhas atrás. Exatamente. Na verdade, isso porém está muito longe da realidade, pastor. Essa não é a realidade, né? Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, né? Valorosos em poder, que os exércitos e as suas ordens lhe obedecereis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Salmo 103, versículo 20 ao 21. Anjos são criaturas poderosas. Anjos são criaturas poderosas, né? Esse mesmo Salmo 103, que são valorosos em poder, né? Em 2 Reis, capítulo 19, nós lemos numa ocasião que Senaqueribe, o rei da Síria, veio contra Jerusalém. Aconteceu que o rei Ezequias orou ao Senhor, e o Senhor enviou um anjo à noite, o qual matou 185 mil soldados. Isso dá para entender a força de um único anjo. Um único anjo. É. E se você quiser conferir isso aí, você pode ir na sua Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 19, versículo 35. Eu vou ler aqui. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil, quando se levantaram os cristãos pela manhã. Eis que todos esses eram cadáveres, estavam mortos, não sobrou nenhum. Amém? Consciente dos anjos. Sobre os anjos há duas importantes, né? Há duas coisas importantes que nós precisamos nos lembrar. Esse mesmo salmo que foi lido lá no começo, ele diz claramente que Deus dá ordem aos seus anjos. Interessante isso daí, né? Porque tem muitas pessoas que pedem para o anjo, ora para o anjo da guarda. E nós temos que orar para quem? Para o Pai. Aqui nesse versículo que o senhor acabou de ler, diz que Deus é que dá a ordem. Exatamente, ó. Isso, pastor, é para que
nos guarde em todos os nossos caminhos. Nós não damos ordem aos anjos, mas é Deus quem dá. Mas é Deus quem dá, como está esse versículo. Que interessante. Amém? Então, Glória veja a bem. Deus. Então, não precisa se preocupar em falar com os anjos. Você não precisa fazer isso, pois o Pai já se encarregou de cuidar de você. Amém? Amém. Indo para outra parte aqui, eu creio que está claro que não oramos aos anjos. Nós não oramos aos anjos, né? Mas eu creio que podemos ativá-los para agir em nosso favor. Como podemos fazer isso? Em primeiro lugar, ativamos os anjos quando louvamos a Deus. Glória a Deus, aleluia. Interessante, quando fala muito de louvor, há uns dias atrás o pastor Amelino, no Bom Dia Espírito Santo, ele falou sobre a importância do louvor. E eu já tive várias vezes essa experiência dentro de casa, que muitas vezes nós acordamos, né, e com o decorrer do dia vai acontecendo algo errado na nossa vida, vai vindo uma tristeza, mas no momento em que nós começamos a colocar louvores dentro de casa e começamos a cantar junto, e ali você vai orando, de repente já passou tudo aquilo, você viu que tudo aquele problema, Deus já trouxe a solução. Sabe por quê, pastor? Porque o Lúcifer, que era ministro de louvor, esses cânticos ele não suporta ouvir, não suporta. Então a gente consegue dominar e ele bate em retirada. Teve problema na sua casa? Está aí. Louve a Deus. Louve a Deus. Coloque um cântico e louve a Deus. Olha que versículo interessante aqui, o que eu peguei para mim aqui. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. E os livra. Salmo 34, versículo 7. Lembra que eu falei no comecinho que eu ia contar aqui a experiência? Algumas experiências, testemunho meu de coisas verídicas que aconteceram comigo. E não foi só uma vez, foram várias. Por muitos anos, eu morei em Timini, né? Lá, quase 50 quilômetros daqui, lá no sítio. E muitas vezes eu frequentava a cidade à noite, porque eu tinha os meus afazeres aqui e tal. E geralmente eu saía daqui, principalmente as segundas-feiras, né? Que tinha a sessão da Câmara Principal. Eu saía daqui por volta de 11 horas da noite, 10h30. Eu tinha que sair daqui lá para o Timini. Como saía também dos cultos à noite daqui. Até então eu não tinha casa no Rocio ainda. Pastor, eu fui livrado umas 3 ou 4 vezes. Nesse trecho aqui, da nossa rodovia, antigamente existiam muitos búfalos. Verdade. Muita criação de búfalo. Hoje não tem mais, porque foi proibido criar. E eu já tive livramento de chegar assim, a coisa de 3 metros de um búfalo, sem dar tempo de frear, até porque eu não corro muito mesmo, mas não dava tempo de frear. E uma mão puxava o volante e eu conseguia desviar. Aconteceu 4 vezes comigo. Aleluia. O búfalo dormindo na pista, porque o búfalo tem hábito noturno. E aconteceram vários acidentes. Com ônibus, com carros. E então o Senhor me livrou. Eu e a minha esposa, Vilma, todas as vezes. Aí ela falava assim, mas como é que você conseguiu desviar? Eu não desviei de nada. Eu não desviei de nada. Os anjos do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Esses são os livramentos que os anjos colocam para te livrar de todos os problemas que você tem, aqueles perigos, né? É por isso que a gente costuma ler aqui que ele acampa, ele está sempre ao redor de você para te livrar. Exatamente. Tudo aquilo que é coisa ruim. Amém? O anjo do Senhor livra aquele que teme. Quando se trata de temor, muitos presumem que o temor de Deus é ter medo, né? Assusta, pastor. É ter medo dele, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Para muitos o temor de Deus é medo da punição e do castigo. Olha lá, você não teme a Deus? Ah, o que aconteceu com ele? Deus já pôs a mão sobre a vida dele. Isso não existe. Isso não existe, né?
Na realidade, isso vivem atemorizados porque ainda estão debaixo do espírito de escravidão. Essas pessoas não conhecem a verdade da palavra. Mas aqueles que clamam a papai, o temor é apenas o resultado do amor recebido. Aleluia. É temor, não é tremor. Exatamente. É que as pessoas muitas vezes confundem essa palavra temor em ter medo do Senhor. Porque Deus é um Pai bondoso, generoso, né, amável. Então muitas vezes as pessoas, nós temos que ter temor, fazer aquilo que agrada ao Senhor, mas não temer, porque Ele jamais vai mandar alguma coisa Senhor, para nos punir. Por mais assim errado que a pessoa ande, o Senhor ama do filho. Ele ama. Com certeza. Independente da vida que ela leva. Por exemplo, nós temos na parábola do filho pródigo, onde Jesus é a criatura dele. Fala. É a criatura dele. Exatamente. Amém? Em Mateus, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aleluia. Mas servirás, e pelo seu nome jurarás. No Velho Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, está escrito: o Senhor teu Deus temerás. Mas Jesus mudou o texto para: ao teu Deus adorarás. Aleluia. Amém? Então veja bem, amém. Nós não podemos fazer isso, mas Ele pode, pois Ele é Ele mesmo o autor da Escritura. É Ele quem abençoou homens, inspirou homens para que tivessem o Espírito Santo para poder escrever as Escrituras. Amém. Ele é o escritor da palavra. Amém. Amém? Isso significa que a adoração é um verdadeiro temor a Deus. No meio da dificuldade, ou quando o medo vier, simplesmente cante ao Senhor. O que o pastor falou? Cante, comece a cantar. Quando fazemos isso, nós focamos a nossa atenção no Senhor, e os seus anjos nos cercam como escudo. Aleluia. Ele nos livra. E que proteção que nós temos, hein? Amém? Cheio de anjos aqui, pastor. Com certeza. Cheio de anjos. Amém? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente vem para ministrar quando estava tendo aquele culto presencial, sem esse lance da pandemia. E muitas vezes você via que alguns irmãos olhavam assim: nossa, tem poucas pessoas da igreja. Eu costumo dizer constantemente também que no Bom Dia Espírito Santo, irmãos, quando vocês olharem para essas cadeiras vazias, pelos olhos naturais, vocês estão vendo que ela está vazia, mas pelos olhos espirituais, ela está sendo ocupada por anjos do Senhor para estar ali adorando junto conosco. A segunda coisa, eu creio que vai ativar os anjos é a confissão da palavra de Deus. O Salmo 103 diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Os anjos obedecem a palavra de Deus, mas quem dá voz à palavra de Deus somos nós. Tá? Cada vez que tomamos um versículo da Bíblia em fé, estamos dando voz à palavra de Deus. Eu creio que os anjos respondem isso. Não creio que os anjos possam saber o que pensamos, Então precisamos falar a palavra. Você precisa memorizar a Bíblia e confessá-la no seu dia a dia. Quando você sentir medo, abra a boca, fale a palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus, os anjos se encarregam de cumprir a palavra de Deus a seu favor. Amém? Amém. Até é muito interessante isso aqui, presbítero, que alguns cultos anteriores aí foi ministrado pelos pastores, para confessarmos a palavra, declararmos, profetizarmos, porque há poder na nossa boca, na nossa língua. Então por isso que nós temos que pegar e declarar. Não aceitar essa pandemia, recusar em nome de Jesus, e declare, profetize que em breve tudo isso estará encerrado, amém? E que nós possamos estar reunidos nesse momento também das campanhas de 21 dias, reunidos no prédio da igreja, amém? Estamos caminhando para o final. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a situação. Está lá em Hebreus
capítulo 1, versículo 14. O Senhor mesmo nos mostrou a importância de confessar a palavra escrita. O pastor falou agora. Quando no deserto, Elias disse, está escrito. Ele simplesmente falou que estava escrito, e isso foi suficiente para derrotar o diabo. Aleluia. Portanto, se falar a palavra de Deus, tem poder para derrotar o diabo. Parece plausível crer que confessar a palavra ativa os anjos de Deus. Amém? Amém. A minha oração hoje é a mesma que Eliseu fez, que o Senhor possa abrir os olhos, os nossos olhos, que possamos ver a dimensão natural, que possamos ver legiões de anjos posicionados para nos proteger. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, essa é a ministração do terceiro dia, né? Foi uma ministração com um bate-papo gostoso aqui com o pastor Leonardo, né? E terão alguns assim durante os 21 dias, né, pastor? Os 21 dias serão assim, dessa forma. Um jeito assim gostoso de ministrar, e eu espero que você tenha entendido a palavra de Deus, tá? E é isso aí, irmãos, que Deus abençoe a sua vida e que você guarde essa palavra no teu coração, tá? Ative os anjos na sua vida. Amém? Amém. Uma boa noite e até amanhã com mais um capítulo aí, né, da nossa campanha de jejum e oração. Mas creia, confesse, declare, profetize e creia em tudo aquilo que você colocou naquele cartão, que Deus vai realizar na sua vida. Tenha uma noite abençoada. Obrigado, presbítero Edson. Uma boa noite para o senhor, para toda a sua família, a todos vocês que estão nos acompanhando. Deus os abençoe e até amanhã. Amém.